aí galera, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é Cleiton Kleber. E hoje eu tô aqui com meu amigo Luciano, que tá me ensinando Strongman. O cara já viajou para vários países treinando Strongman. E vamos conversar com ele um pouquinho agora sobre isso. É isso aí, deixa seu like, segue nosso canal. Vamos lá conversar com o nosso amigo Luciano, beleza? E aí, estamos aqui com o nosso amigo Luciano. O cara já viajou para quantos países aí, Luciano? Fala aí, alguns. Se apresenta aí. Bom dia, boa tarde pessoal. Sejam bem-vindos ao canal do nosso atleta Cleiton Kleber. É um prazer falar com vocês. Viajamos para a Turquia, União Soviética, Argentina, alguns outros países, né? E podemos conhecer um pouco mais sobre o esporte de força. E agora estamos desenvolvendo trabalho aqui no Brasil, né? Tentando popularizar o esporte. Não é fácil porque todos vocês sabem a dificuldade que é você trabalhar o esporte no Brasil. O incentivo é zero, né? Não temos incentivo do governo. Contamos aí com a ajuda, né, sempre de pessoas que gostam do esporte, empresas, né, que também têm essa visão esportiva, mas nós temos que lutar contra o sistema, né? O sistema que está aí. Infelizmente hoje no Brasil, não falando mal, pelo contrário, eu também gosto de futebol, mas Só se fala em futebol, né? o Brasil é focado em futebol, cerveja, né? E outras coisas mais. E nós estamos tentando fazer um trabalho para que os outros esportes tenham visibilidade, né? A força e as modalidades de força, braço de ferro, powerlifting, weightlifting, né? Então é isso aí, pessoal. E Luciano, me fala aí lá fora, como é que funciona o esporte? O governo apoia os atletas? Porque aqui no Brasil a gente sabe que o governo não apoia nada, né? Pra gente treinar uma dificuldade do mundo. E lá fora, como é que funciona isso? Bem, depende do país, pessoal. Há diferentes tipos de incentivo, né? Por exemplo, nós tivemos em 2019 na União Soviética, no Uzbequistão, que é um dos berços da força, e lá o próprio governo, né, investe pesadamente no esporte, né? Com preparação, com CT de treinamento, com patrocínio de atletas, com incentivo, com grandes eventos, né? Então é uma coisa que está meio enraizada já na cultura daquele povo, né? Então, o pessoal lá gosta de esporte. Gosta de principalmente de esporte de força. Sim, porque é raiz, né? O Uzbequistão era uma ex-república socialista soviética e, como está dentro da União Soviética, está envolvido, né? Toda a filosofia russa e soviética de treinamento, né? Os melhores atletas, nós sabemos que grandes atletas, grandes treinadores, eles são de raiz ali do oeste europeu, Rússia, todo aquele segmento ali. Onde é que estão os melhores atletas de Strongman hoje no mundo? Na minha humilde opinião, a melhor escola de Strongman do mundo hoje está na Ucrânia, no oeste europeu. Por quê? Porque são atletas versáteis, são atletas com boa forma física, uma escola que trabalha várias características do atleta ao mesmo tempo, trabalha força, trabalha velocidade, explosão, né? E eu considero que um atleta de Strongman, para ser completo, ele tem que dominar várias variantes, né? E se você observar, tanto é que hoje mesmo no Facebook eu vi que houve um campeonato aí internacional e o campeão foi um ucraniano, de novo. O mesmo que ganhou o World Strongest Man o ano passado. Um atleta mais leve que os outros, muito novo, uma altura boa, mas um atleta muito versátil. Isso aí. E também hoje em dia eu vejo que os atletas de Strongman, Luciano, precisa estar com o físico bem, né? Precisa ter aquela barrigona que antigamente os caras tinham, hoje em dia tem que ter mais. Sim. E fala aí mais sobre isso aí. Vamos lá, por quê? Muito boa essa questão. Por quê? Porque as pessoas confundem hoje, pessoal, o que levanta o peso? O que levanta o peso é a massa magra, não é a gordura. Eu sou exemplo disso. Sim, claro, todo lado de uma pessoa que é exatamente isso, né? Ele veio do CrossFit, treina o Strongman, não é? Com peso legal, treinando em grande performance. Então, porque houve essa propaganda, principalmente no Brasil, né? Houve essa propaganda de que o atleta de Strongman come 10 mil calorias por dia, toma um monte de sorvete e assim por diante, e isso não é verdade, né, pessoal? Para levantar aqueles pesos, a barriga não vai ajudar em nada. Não vai ajudar. E normalmente o atleta muito pesado ele tem dificuldade. Quais são as dificuldades do atleta pesado? Ele tem dificuldade de deslocamento, ele tem dificuldade de explosão, ele tem dificuldade de fazer provas de cardio, ele é mais lento, o atleta mais pesado é mais lento.
né? Porque aquela massa, aquele excesso de gordura que não é massa muscular, Não ajuda em nada. não ajuda em nada o atleta. Essa é a grande verdade, e é o que nós estamos desmistificando. E o que eu vejo hoje em dia também, nesses campeonatos de strongman, especialmente desses campeonatos, que os atletas sempre estão mais fortes e rápidos. Né? Sim, é justamente eu, como sou vamos dizer, sou um fã dessa escola de força ucraniana e algumas outras escolas que a gente pode observar, então, é mais força na ucraniana, né? Realmente. E aí galera, voltamos que a gente teve que parar, que ele tá levando pneu lá pra academia que ele tá indo treinar, a academia do físico do nosso amigo Genuíno. Teve que parar o vídeo pra amarrar o pneu que tá soltando, felizmente. Eita! E se esse aqui parar, nós estamos fritos. É verdade. Sim, mas a gente tava falando sobre gordura abdominal, né? Sim, claro. Os atletas de strongman, que hoje em dia a gente vê que não necessita mais disso, né, Luciano? O que eu tenho visto é atletas muito mais leves, muito mais rápidos e, consequentemente, muito mais fortes. Porque o que vale aqui, pessoal, é a quantidade de massa magra que você tem. É essa que vai levantar o peso. A banha não vai levantar peso. O que vai levantar peso é a quantidade de músculo que você tem. A banha vai te atrapalhar, na verdade. Né? A banha vai atrapalhar você. Então, desculpa. Que hoje em dia eu vejo que o strongman tem muito mais técnica do que a força bruta no geral, né? É os dois. É uma técnica com... Sim, eu vou dar um exemplo do que eu vi lá fora. Eu vi um atleta, deve ter uns 24 anos, alguma coisa assim, foi campeão do evento, inclusive, o Pavlo Kordiak. Um atleta que eu tive o privilégio de ficar do lado dele, eu fui árbitro das provas do campeonato. E ele, pesando 125 quilos, 1,94 m de altura, bateu o cara de 180 quilos, mas bateu assim de deixar os caras longe, né? Não dá nem pro cheiro. Né? Tive provas lá, eu tive arbitrando a prova de Atlas Stones, ele fez 4 Atlas em 18 segundos. Eu quase, na verdade, pessoal, eu tava com o cronômetro na mão, eu quase me perdi, porque ele foi tão rápido que eu tive que cravar o cronômetro e já entregar para o segundo árbitro. Tão rápido que ele executou a prova. E cada dia que vai passando, a gente vai vendo que os atletas de strongman estão cada vez mais com o corpo sarado, mais, né? Sim, que é hoje o que eu sempre admirei. Teve um crescimento vultuoso do CrossFit. O CrossFit hoje é o que é, porque soube apresentar ao mercado uma proposta de treinamento funcional, junto com uma boa performance e uma ótima condição física. Por isso ótimo, claro, um marketing muito bom. Foi um conjunto de coisas que fez o CrossFit chegar onde chegou. Aí nós perguntamos, por que o Strongman não está nesse mesmo patamar? Porque o trabalho foi feito de maneira errada. E agora nós estamos lutando para arrumar a casa. Correndo atrás do prejuízo. Correndo atrás do prejuízo. O prejuízo foi muito grande, pessoal. Não é? Verdade. E agora nós estamos trabalhando para formar uma nova escola de atletas. Os atletas que estão já ativos, ter essa consciência esportiva, né? E que tipo de preparação eles têm que ter para poder enfrentar esses caras ao redor do mundo. E também ter a consciência de que esse é o caminho para que você possa ter sucesso em relação à modalidade. Isso aí. Certo? Eu pela minha estatura e o meu peso, não era nem para me treinar strongman, né? Eu vim do CrossFit, vim da luta na verdade, comecei a treinar CrossFit. E hoje em dia eu uso muito a técnica do Cross e do strongman. E para mim foi até uma surpresa, assim, vejo que está dando muito certo. Né? Não, eu também tenho percebido, porque eu acompanho o treinamento do Clayton e tenho visto, né, o avanço dele usando as técnicas já do CrossFit adaptadas para o Strongman, onde ele tem, né, conseguido, através das técnicas de explosão de velocidade, fazer um mix, né, entre o CrossFit e o Strongman. E eu tenho admirado e realmente está dando muito certo. Parabéns a ele. E é isso aí. Para mim, assim, sempre quero evoluir em todos os esportes, né? Desde moleque que eu treino esporte, já joguei bola, já andei de bike, já fiz tudo que é esporte que você possa imaginar. Mas sempre procurando evoluir e fazer o melhor nos esportes. E agora estou tentando fazer o melhor no Strongman, que me apaixonei pelo Strongman também. E eu vou fazer somente um comentário importante assim. Mas o pessoal lá da Ucrânia, da Rússia, tem uns gordão que é do Strongman, só que lá é diferente. Porque lá é de berço esse esporte.
o Brasil tem um apelo fitness. Sim. Aqui, se você não for fitness, meu, pode esquecer. O brasileiro tá, o padrão do brasileiro é fitness. E aqui já é difícil arrumar patrocínio, se você não for. Pode esquecer, pode esquecer. Eu digo que nós temos conhecimento, eu tenho conhecimento com muito bodybuilder, caras que treinam, que vêm aí num baita shape, preparados, né? Já fazendo a lição de casa há muito tempo e ainda tem muita dificuldade de conseguir patrocínio, porque a concorrência é muito grande. Isso aí. Mas é isso aí, galera. Vamos encerrar por aqui. Nosso bate-papo vai ter outros vídeos para vocês aí depois. É isso aí. E vamos compartilhar com a sua galera aí, deixar seu like. É isso aí, Luciano. Com certeza, muito aí, bom. Luciano, Se inscreva no canal do Atleta Clayton Kleber, muito bom, vem conteúdos aí relevantes. E vai vir também o novo canal do Strongman Brasil, né? Sim, eu vou entrar no canal, eu vou fazer um canal próprio. Mas esse canal vai ter os treinamentos da equipe também, tá? Logo mais eu vou anunciar o canal, segue lá também e vou fazer um trabalho excelente e trabalhar pelo esporte, porque é isso que nós devemos fazer. É isso aí. Um abraço. Siga a gente nas redes sociais, Strongman Brasil Pro Team e Clayton Kleber. E é isso aí, beleza? Escreve lá, um abraço. Falou! É isso aí, pessoal, ó. Estamos indo lá para a Academia Oficina do Físico, tá? É um pneuzinho respeitável, 330 quilos, né? E é um pneu bom, vai ser um dos pneus que vai ser aplicado nas categorias até 95 quilos, né? E nós pretendemos treinar com ele hoje, né? Fazer um treino lá, indoor, e vai ser bem bacana. Acompanhe o canal do Atleta Clayton Kleber para você não ficar de fora e não perder nada do que está acontecendo aqui, ok? Aquele abraço. Ha ha ha!